Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu vou dar um pouco de instrução. Após as instruções, a gente vai seguir a direção do Espírito Santo, se é para orar, se é como Ele vai querer fazer, amém? O trabalhar da igreja hoje aqui, amém? Então, quem abriu aí 2 Coríntios 13, 14? Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Vamos ler junto, todo mundo? Todo mundo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Vocês entenderam aqui o versículo? Ó? E a do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. Segura aí nesse texto e olha para cá. Quem é o Espírito Santo? Quem sabe quem é o Espírito Santo? Eu sei que a maioria que já congrega aqui há muito tempo já sabe quem é o Espírito Santo. Amém? Mas a outra parte não sabe quem é o Espírito Santo. Então, por isso que eu recebi essa direção de Deus para ensinar sobre o Espírito Santo e os seus dons. Não é hora de ler, viu, Érica? Minha irmãzinha ali. Na hora de ler, nós lê. Então, e a outra parte não conhece o Espírito Santo e os seus dons. E esse seminário é para conhecer o Espírito Santo e os seus dons. Amém? Diga assim para seu irmão. E essa quinta-feira é importante para você. Porque você não vai vencer se você não entender quem é o Espírito Santo. E se você não tiver comunhão com Ele. Amém? Porque tem muitas pessoas que gostam de ir atrás de profetas. Nós temos um profeta dentro da nossa igreja. Amém? Mas não é bíblico nós irmos atrás do profeta na nova aliança. Por quê, pastor? Na antiga aliança eles iam, isso aqui é tudo falando sobre o Espírito Santo e os seus dons, viu? Eu vou falar sobre a pessoa dele, sobre os seus dons, como funciona. Não é bíblico você ir atrás de profeta. Tipo assim, eu vou dizer a você. Você tem uma viagem para fazer. Você está querendo viajar. Você está querendo viajar para algum lugar, mas você está inseguro no seu coração. Presta atenção que isso é aprendizado, viu? O som está bom aí atrás, tá dando para entender? Então você está pensando em viajar, mas você tem dúvida. Nós temos um profeta, que é o profeta Neto. Aí você chega lá isso é uma atitude de um crente que tem, vamos supor, imaturidade. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Amém? Aí vai atrás do profeta. Chega lá, profeta. Tem uns que não diz nem o que é. Diz assim: ore por mim aqui, profeta. Outros dizem: ore por mim aqui porque eu quero saber se é da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus eu viajar ou não. Aí o profeta, muitas vezes, se o profeta ele não for entendido na palavra, se ele for entendido na palavra, ele vai dizer: irmã, eu não vou orar não. Por quê? Porque quando a pessoa vai buscar saber de algo, automaticamente ela vai estar forçando o profeta a transmitir um dom de revelação. Não é assim que acontece? Só que Deus manifesta os seus dons quando o profeta quer ou quando ele quer. Amém? Glória a Deus. Fica de pé um pouquinho, igreja.
Bota um louvor aí. Não, um louvor mesmo. Tem muita gente com sono aqui dentro. Não se esconde na parede não, irmão. Bota um louvor aí. Levanta os braços. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todo mundo, todo mundo. Agora sim, agora. Marchando, vai, todo mundo. Glória a Deus, vai. Assim, ó. Amém? Agora diga glória a Deus 3 vezes bem alto. Amém. Pode sentar agora em nome de Jesus, amém? Pergunta para seu irmão, passou o sono? Diga, está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus. É para passar o sono, viu? Porque nós estamos ensinando, não está pregando. Aí muitas vezes eu sei que vem o sono do enfado, alguma coisa, mas você não pode perder a direção. Amém? Então, alguém vem pedir a oração e pedir o que é ao profeta. Profeta, eu estou querendo viajar, mas eu não sei se é de Deus. Ou então, às vezes a pessoa vai orar, pedir a oração para alguém que sabe que é usado por Deus. Amém? Por exemplo, muitas pessoas me procuram para pedir oração para que eu revele algo a ela que ela está precisando. Diga para seu irmão, o mundo espiritual, os dons de Deus não funcionam assim. Como se tivesse uma tomada que você vai, bota o dedo e liga a luz e depois bota o dedo e desliga a luz. Como se fosse assim, pastor, revela aí, pastor. Isso não é bruxaria, irmão. Diga para seu irmão, isso não é bruxaria. Bruxaria é assim, os espíritos imundos. Vamos supor, ele está trabalhando aqui em David, o espírito imundo. Amém? Está trabalhando em David. David vai consultar o pai de santo. Quando David vai consultar o pai de santo, o espírito que está em David vai lá e passa a informação do que David quer saber para o pai de santo. Aí o pai de santo vai dar a revelação, mas houve uma transição de um espírito para outro espírito. O pai de santo recebe a entidade e passa aquela informação. Isso é bruxaria. Amém? Só que você tem que lembrar que demônio é mentiroso, Satanás ele é mentiroso. É melhor confiar no Espírito Santo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, hoje na nova aliança, não é correto você ir correr atrás, pedir porque o homem é usado por Deus, pedir para que ele ore para que revele. Muitas vezes o homem de Deus, por imaturidade, ele vai orar, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar algo que Deus não mandou falar. Aí vai fazer o quê? Vai quebrar a cara. Muitas pessoas, por exemplo, principalmente mulheres, que estão atrás de um casamento, vão em busca de alguém, ou de um homem usado por Deus, ou então o homem usado por Deus vai dar uma palavra, dizendo, fulano de tal é o rapaz de tu casar, e muitas pessoas caem nessa, casa, e depois quebram a cara no casamento. Por quê? Porque em vez de ser guiado pelo Espírito Santo, foi guiado por uma voz da carne. Vocês estão entendendo? Amém? Então, primeiro, o dom da profecia. Nós estamos conhecendo aqui um pouco dos dons do Espírito Santo. O dom da profecia, presta atenção, o dom da profecia do profeta, ele tem que ser dado para quê? Para identificar algo que Deus já está falando com você. Exemplo, você está sentindo no coração uma viagem. Você está sentindo no coração uma viagem para trabalhar. E você vai orar a Deus, Senhor, eu queria saber se é da tua vontade. Dentro de você, você sente paz. É um primeiro sinal do Espírito Santo agindo dentro de você. Você sente paz. Mas mesmo assim você quer uma confirmação. Você fica calado esperando a resposta de Deus. Pai, é da tua vontade?
Aí se Deus usar ou um homem de Deus ou um profeta para falar contigo, sem ele saber de nada, confirmando a viagem, aí é uma atuação correta dos dons espirituais do Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém. Eu dei uma fugidinha, mas vamos voltar. A pergunta é essa, para quem não sabe. Quem é o Espírito Santo? Diga comigo, Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa da Trindade. Existe o Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Amém? Quando Jesus estava na terra, quando Jesus estava sobre essa terra, na época que ele veio para a terra, o Espírito Santo estava com quem? Com Deus. Amém? E ele disse assim, olha, ele disse aos seus discípulos, que eles não ficassem aflitos, porque ele ia voltar às alturas, ao céu, mas que ele enviaria o Consolador para estar conosco. Amém? Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a terceira, diga comigo, a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo, ele dá informação aonde em nós? No nosso espírito. Então, é interessante a gente entender uma coisa. Interessante entender uma coisa sobre o Espírito Santo. Ele não fala na nossa mente. Amém? Entenda isso. Porque você tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo. Primeiro, para você ser guiado pelo Espírito Santo. E para você receber também o batismo dele. Amém? Porque uma coisa é você nascer de novo do Espírito, e outra coisa é você nascer de novo e ser batizado depois com o Espírito Santo. Amém? Uma coisa é você nascer de novo, e outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Então, observe, é interessante você aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que começar a entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. No versículo que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E o que é a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Vocês percebem que quando muitas vezes que eu vou ministrar a palavra, uma das coisas que eu digo: Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Amém? O que é comunhão? Quem sabe o que é comunhão? Comunhão é intimidade. Diga, intimidade. Exemplo. Como é que você vai aprender a ser guiado pelo Espírito Santo para você ter sucesso na vida, se você não tem intimidade com o Espírito Santo? Amém? Vamos supor, um casal de marido que já é casado há 20 anos. Ele sabe, na hora que o marido entrar dentro de casa, a mulher pode estar na cozinha, mas só por ela ouvir os passos do marido, ela já sabe que é o marido que está entrando ali dentro de casa. É assim ou não é? É ou não é, igreja? Por causa da quê? Da intimidade. Amém? Vocês estão entendendo? A intimidade, o relacionamento, a convivência. Amém? Então, o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa, e eu devo manter intimidade, relacionamento e comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, eu só estou apresentando um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Por exemplo, existem igrejas que na doutrina dela, eles não creem que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Fecha essa porta aí, por favor, Daniela. Eles creem que o Espírito Santo é uma força ativa. Quem já ouviu falar nisso? Eles dizem que o Espírito Santo é um vento.
um vento, uma força que se move, mas eles não creem no Espírito como a terceira pessoa da Trindade. Amém? Lembra que a Bíblia diz assim, presta atenção, a Bíblia diz assim: não entristeceis o Espírito Santo. Então tem como eu entristecer o Espírito Santo? Tem. Uma forma de entristecer o Espírito Santo, como é? Diga: pecando, vivendo na prática do pecado, brutalidade, ignorância, gritaria. Tudo isso são formas que podem entristecer o Espírito Santo. Amém? Então, como o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E eu posso entristecê-lo, como também eu posso manter a comunhão com ele. Amém? Diga para seu irmão: se você aprender a manter comunhão com o Espírito Santo, ele vai te guiar a toda a verdade. Você não vai ter prejuízos, porque ele não vai deixar. Ele vai te colocar na direção certa. Ele vai te colocar no lugar certo. É tão gostoso, irmão. É tão maravilhoso quando a gente começa a pegar essa intimidade com o Espírito Santo, que quando a gente está passando por um problema, sempre ele tem uma resposta para você. Talvez você não esteja compreendendo que é ele que está falando. Muitas vezes o Espírito Santo fala. O Espírito Santo não fala só com o pastor. O Espírito Santo fala com todos que é nascido de novo. Amém? Talvez alguém não esteja entendendo o que é nascer de novo. É a primeira fase do Espírito Santo, nascer de novo. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor da sua vida, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de você. Não é assim que acontece? A velha natureza sai e a natureza dele entra dentro de você. A natureza adâmica, a natureza do pecado, a natureza de Satanás sai de dentro de você e entra a natureza do Espírito Santo. Então, quem passa a morar dentro de você? Deus. Amém? Olha para sua irmã e diga: você está carregando Deus dentro de você. Por isso que Jesus disse assim: maiores coisas você pode fazer do que eu, porque eu vou para o Pai. Por que você pode fazer? Diga de novo: porque você carrega Deus dentro de você. Ele não é Deus? Quem dê glória a Deus aí? O Espírito Santo não é Deus? Ele está dentro de você. Amém? Então, quando a gente tem que chegar no nível, de começar a entender quando o Espírito Santo está falando. Quem quer chegar nesse nível? Amém? Exemplo, eu estava conversando com a irmã Miriam antes de começar o culto. E ela disse: pastor, não sei porquê, mas de vez em quando eu tenho sentido um incômodo aqui dentro. Aquela agonia, aquele negócio. Não é na carne, não é no espírito. Lá dentro, aquele aperto. Quem já sentiu isso aqui? Eu disse: irmã, isso é o Espírito Santo lhe convidando para orar. É alguma situação que está para acontecer, ou que está acontecendo, e ele quer usar você em oração. E o bom é você orar em línguas. Amém? Então, o Espírito Santo, quanto mais intimidade e comunhão você pega com ele. Como é que eu vou pegar, pastor, comunhão com o Espírito Santo? Primeiro passo, depois que você é nascido de novo, você ter cuidado para não entristecer ele. Diga para seu irmão: ter cuidado para não entristecê-lo. Quando você comenta algo de alguém, vou repetir: quando você faz um comentário de algo de alguém, que você está comentando, que quando menos espera, alguém aparece, aí você: eita. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Então significa que eu não estava falando algo que estava agradando ao Espírito Santo. Amém? Quando você diz
Aí eu tive que soltar uma mentira, mas não foi uma mentira, foi, como é que chama? Mentira branca, tem outro nome. Não, uma desculpa, tem outro nome. Omitir, né? Sei lá, omitir. Omitir. Não foi verdadeiramente uma mentira. Você fica tentando se desculpar. Automaticamente você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você desobedece a algo que você conhece da palavra, por exemplo, Salmo 1, vamos abrir Salmo 1. Salmo 1. O Salmo 1, ele diz assim, ó, Salmo 1. Glória a Deus. Olha, presta atenção. À medida que os cultos for tendo o Espírito Santo, vocês vão ver o quanto vai ficar gostoso esse seminário. Porque você vai começando a entender sobre a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, Salmo 1 diz assim. Salmo 1. Abençoado com felicidade. Deixa eu mudar a versão aqui. Ficar próximo da sua versão. Diz assim, o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas aí você está num lugar, que é a roda dos escarnecedores? Num lugar onde pessoas estão na prática do mundo ali, por exemplo, numa mesa de um bar. Você senta numa mesa de um bar, aí você diz, mas eu não estou bebendo. Amém? Eu não estou bebendo. Mas você está rodeado de pessoas que não têm a fé que você tem. Que não tem o temor de Deus. E está ali. Já aconteceu comigo, irmão. Estou pregando algo, o Espírito Santo está acabando de falar comigo aqui. Que foi até com uma familiar da irmã de minha esposa, Daniela. Mas o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Mas preste atenção, você está naquele lugar ali sentado, uma roda de escarnecedor. Mas aí vem aquela lembrança desse texto. Olha, tu não pode ficar aqui. Aqui não é teu lugar. Aí você teima e continua ali. Automaticamente você está o quê? Entristecendo o Espírito Santo de Deus. Amém? Quanto mais você entristece o Espírito Santo, você perde a comunhão com Ele. Amém? Quem está entendendo? Quanto mais você obedece à voz do Espírito Santo, você ganha comunhão com Ele. Amém? Vou citar aqui um exemplo. Um casal. Vem cá, Raquel. Raquel, vem cá. Vamos supor que vocês são casados, David e Raquel. Mas David, ele é uma pessoa que maltrata Raquel em palavras. Ela é sua esposa. Raquel, por que você fez isso, Raquel? Não pode. Ele maltrata a sua esposa com palavras. Automaticamente, até pancada, puxa o cabelo dela. Automaticamente, presta atenção. Vai haver mais comunhão com esse casal? Vai? Vai acontecer o quê? Quebra de relacionamento. Vai chegar um ponto que um vai estar dormindo na cozinha e outro dormindo no quarto. Não é assim que acontece? Pode sentar. A mesma coisa acontece com a pessoa que entristece o Espírito Santo. Ele quebra, diga comigo, ele quebra o relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Eu estou falando aqui, guiado pelo Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo e da nossa comunhão com o Espírito Santo, para que a gente venha ser íntimo do Espírito Santo. Por que, pastor, tem que ser do Espírito Santo? Porque eu vou te dizer uma coisa: a pessoa mais certa
para você escutar e que vai te guiar para o lugar certo é o Espírito Santo. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo você tiver, mais você vai ser abençoado. Amém? Por exemplo, algo acontece com você e alguém, e dentro de você fica moendo, dentro de você não, seus sentimentos ficam moendo, para você não resolver essa parada, você não pedir perdão, ou não, porque você fica, isso aconteceu comigo essa semana, Deus está me pegando de novo. Você fica se segurando, esperando a pessoa vir falar com você, mas você não vai. Amém? Aconteceu isso comigo e Daniela essa semana. Vocês vão achar até engraçado. Escuta aí. Aconteceu uma situação comigo e Daniela. Aí Daniela ficou meio indiferente comigo. Aí eu me achei na razão, né? Aí foi de noite, eu fui dormir, né? E ela indiferente comigo, e assim, eu esperando ela vir, e ela não vinha, nem eu ia. Aí o que aconteceu? Eu disse, eu estava me achando na razão. Eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, faz com que ela não durma direito, acorda a noite todinha. Porque, para que ela entenda que ela precisa falar comigo. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? Ela dormiu a noite todinha, quem dormiu foi eu. Aí eu fui conversar com Deus, ô Senhor, e é eu que estou errado, é? Quando eu disse eu que estou errado, o Espírito Santo começou a trazer lembranças, olha como ele fala. Ele começou a... Às vezes a gente não sabe, às vezes você pensa que é você, mas não é você, é o Espírito Santo. Quando vem uma lembrança de repente, é o Espírito Santo. Quando você está pensando, é você. Mas, por exemplo, você está em casa, quando é fé, vem aquela lembrança de fulano de tal. E vê aquela, de repente. Aí você não está entendendo. Aquilo é o Espírito Santo trazendo a lembrança daquela pessoa. E provavelmente para você orar por ela. Está vendo como é que ele age? Quem está entendendo o agir do Espírito Santo? Aí de repente começou a vir lembranças. Aí Deus me mostrou, veio rapidamente a lembrança. Como foi que tu agiste com ela durante o dia? Eu com muita coisa, né? Muita coisa para resolver essas coisas. E aí veio a lembrança que ela veio me dar um cheiro e eu não dei nem atenção a ela. Mais ou menos assim. Então o Espírito Santo começou a me lembrar que eu que estava errado, por isso que tinha acontecido aquela situação para que ela errasse também. Mas quem errou primeiro tinha sido eu. Você está entendendo como é que o Espírito Santo age? Então, você está sentindo, é aquela pessoa sentindo aquele bloqueio, você não quer resolver. E se você não dá o braço a torcer, lembre-se de uma coisa, o Espírito Santo está ali com você. Aí a decisão é sua, se você obedece ou não à voz do Espírito Santo. Olha para teu irmão e diga, obedeça à voz do Espírito Santo, que você vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Eu vou contar o testemunho. Eu estava, domingo aqui na igreja, eu fui pagar o carro. Quando eu tirei o dinheiro do carro, era 50 reais, era para ser 100, mas como o carro tinha vindo só no domingo, eu fui pagar 50. Mas é 100 do carro de São Vicente que vem. Ele voltou ao normal, é 100. Aí eu fui pagar 50 porque ele não tinha vindo na outra quinta. Quando eu fui pagar os 50 reais, alguém disse assim, ó, fulana já pagou o carro. Se já, tá certo. Aí botei o dinheiro no bolso. Aí eu tinha combinado de ir na casa de um irmão. Combinei que quando terminasse o culto, ia lá na casa desse irmão. Quando eu cheguei na casa desse irmão, preste atenção como é que o Espírito Santo fala. Cheguei na casa desse irmão, a gente conversando, ele foi me mostrar algo lá, e a gente olhando. De repente, diga, de repente, essas palavras gostam de acontecer, viu? Diga, de repente, veio a lembrança no meu espírito, para eu contar o testemunho
da irmã que tinha pagado o carro. E eu estava com dinheiro no bolso. Aí veio o testemunho. Presta atenção. Diga, de repente. Do nada, nós estávamos conversando outra coisa que não tinha nada a ver. Olha como é que nós identificamos o Espírito Santo falando. Aí veio, né? Eu disse, mas rapaz, eu fui contar, mas rapaz, eu fui pagar o carro. E quando eu cheguei lá, a menina disse, já fulano já tinha pagado. Aí eu tirei os 50 do bolso, assim. Isso aqui é a conta de luz. Aí, da igreja. Aí eu tirei os 50 do bolso. Quando eu tirei os 50 do bolso, aí o Espírito Santo disse, dê. Aí eu voltei. Sério, irmão. Foi sério. De repente ele falou da situação. Aí eu fui e contei. Aí fui contar bem alegre. Porque tinha sobrado R$50 para outras coisas. Aí quando eu tirei o dinheiro do bolso, eu disse contando o testemunho, eu disse, mas rapaz, aí quando eu tirei o Espírito Santo dele, eu fiz. Para ver se ele não viu, né? Quando eu desci a mão, aí o Espírito Santo disse dentro de mim, se você voltar para casa com esse dinheiro, você vai passar o dia todo mal. Você não vai ficar bem. Para quê? Bata assim na sua cabeça. Diga consciência. Chega perto do ouvido do teu irmão e diga, como é que está a tua consciência? De novo, perto do ouvido do teu irmão, diga, ela está boa ou está doendo? Se tiver doendo, diga para seu irmão, bem perto de novo, existe algo para resolver ligeiro. Está entendendo? Aí eu não aguentei não, né? Porque a primeira coisa, acima de tudo, irmão, está em obedecer à voz do Espírito Santo. Talvez você esteja pedindo alguma coisa a Deus sobre a sua família. Talvez você tenha pedido o profeta orar, o pastor orar, o bispo orar, e não sei quem orar, mas não tem alcançado. Amém? O Papa, ele disse. Talvez você não tenha alcançado. Por quê, pastor? Volta para o ouvido do seu irmão, volta. Diga, consciência sua, como é que está? Tem dado ouvido à voz do Espírito Santo? Está entendendo? Está entendendo? Porque muitas vezes, presta atenção aí vocês atrás, ó. Diga glória a Deus. Está entendendo? Porque muitas vezes a coisa não está fluindo na nossa vida. Quem está entendendo? Está vendo? Está abrindo o entendimento? Quem está abrindo o entendimento? Aí quando eu voltei o dinheiro, que o Espírito Santo disse, se você for embora, você não vai ficar bem. Aí rapidamente eu voltei de volta. Eu disse, irmão, toma, Deus mandou te dar, se eu for ficar, não vou ficar bem não. Diga, glória a Deus! Olha para teu irmão, diga, vale a pena obedecer a Ele, o Espírito Santo de Deus. Diga para seu irmão, quando você obedece ao Espírito Santo, o que Ele está falando a você, diga, quando você obedece, se prepare, porque quando Ele pedir algo a você, Ele tem preparado algo maior. Cadê o glória a Deus? O pastor está pregando aqui, e o pastor diz, olha, eu estou levantando aqui as pessoas para ser o coluna, para nós abençoar, para ajudar com as despesas da obra. Nós estamos precisando do coluna. Que sentir no coração, pegue. Aí dentro de você, o Espírito Santo rapidamente, como um flash, pega. Aí a mente rapidamente diz também, mas rapaz, tu já dá o dízimo. Ou então a mente diz, rapaz, tu vai dar o que tu não tem. Mas foi o Espírito Santo que falou. Quando Ele fala, diga para seu irmão, quando Ele fala, Ele responsabiliza. Diga de novo, quando Ele fala, Ele
e responsabiliza. Agora diga para seu irmão, bota o fundo musical agora, 2 horas. Diga que quando você obedece, é porque tem algo maior para você chegando. Quando você obedece, é porque tem algo maior para você chegando. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, quando eu obedeço a voz do Espírito Santo, tem algo maior chegando para mim. Lembra que eu disse, eu desci. Rapidamente, quando eu tirei contando testemunho, o Espírito Santo dá. E eu, oxi. Eu disse, Senhor. Eu disse logo assim, meu Deus. Irmão, é sério. É incrível. E ele pede naquilo que mais você é amarrado. É incrível. Eu cheguei em São José, numa banca de pastel. Não deu tempo para eu conversar com o Denilson. Eu disse, Denilson, Deus sempre usa pessoas para encostar na gente para pedir lanche. Não foi mais ou menos assim, não foi? Porque eu não me lembro. Eu não sei se eu cheguei. Eu acho que eu disse antes, não foi? Foi 3 ou foi 4? Chegou. Irmão, quando eu fechar a boca, chega dá um pastel, mas pegue. Aí lá vai eu tirar o dinheiro e pagar. Fiquei lá. Não deu 5 minutos, encostou outro. Aí o Espírito Santo dê, e eu já fiquei com vontade de ir embora. Então eu ia sair daquele lugar liso. Porque eu sei que eu prefiro obedecer ao Espírito Santo. Aí quando a fé chegou o terceiro, eu disse, eu paguei de novo. Diga para seu irmão, quando você obedece ao Espírito Santo, você pega intimidade, comunhão, e coisas grandes Ele está preparando para você. Diga para seu irmão, se você não obedecer nas pequenas, como é que Ele vai revelar as grandes? A primeira coisa, quando o Espírito Santo pede algo para mim, sabe o que é que eu penso? Eu penso em ajudar alguma pessoa na igreja com dom de revelação. Alguma coisa eu digo, meu Deus, se eu não fizer isso, como é que Deus vai me usar em outras coisas grandes? Você está entendendo? Aí quando eu voltei o dinheiro, né, que eu voltei assim, botei, que o Espírito Santo, se você não der, você não vai ficar bem. Aí eu peguei, disse, toma, se eu não der, eu não vou ficar bem. Repetiu o que ele disse logo a verdade. Irmão, sabe o que aconteceu hoje? Para a glória de Deus. Hoje não, ou foi hoje ou foi ontem. Deus vai e levanta outra pessoa, dizendo assim, eu vou ajudar o carro de São Vicente com R$100. Pode aplaudir a Jesus. Ele mandou dar 50. Ele mandou dar 50. Depois ele vem com uma surpresa e diz, eu vou ajudar o carro de São Vicente com R$100. Agora deixa eu te perguntar. Quem falou isso foi o Espírito Santo ou o diabo? Olha para teu irmão, pega na mão dele. Aumenta um pouquinho aí. Grupo Louvor, venha para aqui para cima. Diga, vale a pena obedecer a voz do Espírito Santo. Diga, isso é comunhão, relacionamento. Ei, cuidado para você não perder o controle emocional. Ei, escuta uma coisa. As pessoas que estão em volta de nós, Deus falou isso comigo hoje, não tem culpa do que a gente está passando, e muitas vezes a gente passa por problema e começa a descontar em outras pessoas. Você está entendendo isso? As pessoas que estão em volta de nós não têm culpa. É nessa hora que você vai dizer, Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui comigo e tu vai me ajudar a passar por isso e sair dessa. Outra coisa, perto quero estar, por favor.
Pega a Bíblia. Lê a Bíblia. Meditar na Bíblia traz comunhão do Espírito Santo para com a tua vida. É dedilhando, bem suave. Lê a Bíblia. Diga, lê a Bíblia. Meditar na Bíblia traz comunhão com o Espírito Santo. Amém? Olha para teu irmão e diz, você não precisa correr atrás de profetas. O Espírito Santo vai guiar você para lugares altos. Quem crê nisso? Diga, o Espírito Santo vai me guiar para lugares altos. Talvez você tivesse bastante aflito esses dias, ou aflita, e o diabo tenha te acusado muito, mas muito e muito mesmo, e você ficou bem pequenininho, sem forças, e o Espírito Santo chegou ali, bem devagarzinho, ou por outra pessoa, ou através desse culto, ou com a lembrança de um texto da palavra dele, e falou algo e você se lembrou daquele texto, e você começou a brotar algo dentro de você poderoso. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim: parece que Deus me abandonou. Quem já viu isso? Parece que Deus não está me escutando, parece que Deus não me ouve. Quem já viu isso? Eu já disse. Mas ele disse na palavra dele que eis que estou convosco até a consumação dos dias. Intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, ele vem e entra dentro de nós. E a Bíblia diz também que Jesus disse aos discípulos: fica em Jerusalém, espera que do alto desça o revestimento dele, do Espírito Santo sobre você. Uma porção de poder sobre a tua vida, onde você ganharia os dons de falar em língua. Nós vamos estar falando isso nesse seminário, porque eu já estou dando a abertura, falando um pouco da pessoa do Espírito Santo. Para você sair daqui hoje com a comunhão com Ele. Comunhão, acorda de manhãzinha. Bom dia, Espírito Santo. Vai ler a Bíblia. Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra de Deus. Vai vestir uma roupa. Espírito Santo, qual é a melhor roupa que eu visto hoje? Eu tenho certeza que para as mulheres vai funcionar. Porque na hora que você quiser pegar aquela que é bem curtinha, o Espírito Santo diz: ei, minha filha, essa não dá mais para você. Na hora que você estiver mostrando as suas coxinhas, ele vai dizer: ei, minha filha, para. Aí vai ser a sua consciência. Se você quiser sair com aquelas arrochadinhas, né? Pode sair. Agora você vai sair sabendo que sua consciência vai estar doendo, porque ele vai estar ali dentro de você. Ei, como é que está a tua consciência? Você vai chegar em nível mais alto, bem mais alto, se você der ouvido à voz do Espírito Santo. Tem pessoas aqui dentro que o Espírito Santo tem dito assim: tenha paciência, ainda não é o momento, calma, sua hora vai chegar. O diabo também é que se esperta, ele chega ali e diz, com várias ofertas para você, mas lá no teu íntimo alguma coisa te diz que não é a hora. Olha para seu irmão e diga: é o Espírito Santo. Diga: Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer cantar para você dormir. Diga: é o Espírito Santo. É a comunhão. No momento
momento de desespero, Ele está contigo. Ele tem a palavra certa para você na hora certa. Ele gosta quando você vai para o teu quarto, abre os seus braços e diz: Espírito Santo, estou aqui para ficar um tempo contigo. Na hora que você faz isso, algo cai sobre você. Tem gente que fica: estou arrupiado. Quem já viu isso? Diga assim para seu irmão: isso é o Espírito Santo. Na igreja, quando o pastor começa a orar, minhas pernas ficam brrr. É isso. Diga: é Ele dizendo: eu estou aqui. Na igreja alguém está aqui, o pastor diz: receba a promessa do dom do Espírito Santo, seja batizado, fala em línguas. Dentro de você fica borbulhando, querendo falar, mas a tua mente carnal diz: não fala não. Mas se você der a ouvir a voz do Espírito Santo, você não sabe nem o que está falando, mas você começa: o rabiacalambra raçocombraga. Que é isso que você está falando? A mente natural não entende, mas Papai do céu entende. É um dom sobrenatural. Olha para teu irmão e diga: esse dom foi dado para todos os que crerem e que nasceram de novo e que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor. É o Espírito Santo. Quem quer ter um pouco de intimidade com Ele? Quem quer sentir a sua presença, vem aqui à frente. Quem quer conhecer Ele, vem aqui na frente. Fique de pé. Vem aqui na frente. Levante suas mãos e diz: eis-me aqui, Espírito Santo. Vem à frente. Levante suas mãos. Eis-me aqui, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui. Pode levantar suas mãos. Eis-me aqui, Espírito Santo. Você pode até falar em língua se você nunca falou hoje. Só basta você acreditar. Só basta você crer que quando a vontade vem, você começa a falar. É um dom que Ele está te dando. Aleluias. Pode vir mais para frente. Tem gente ali. Pode afastar as cadeiras aí, empurrar as cadeiras. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui. Tem aquelas pessoas que às vezes nós impõe, ou um obreiro impõe a mão, ou o pastor. Você sente leve como uma pena. Tem pessoas até que caem. É o Espírito Santo te abençoando. Estenda a mão, feche seus olhos. Aleluia. Todo mundo agora em voz alta. Diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Oh, aleluia. Comece agora a falar com Ele agora. Feche os seus olhos. Fica falando com Ele um pouquinho. Eu vou te dar um tempo. Feche seus olhos. Você tem que estar de coração. Comece a falar com Ele agora. Comece a falar. Fala com Ele. Fala, diz: tu és tão lindo. Pode dizer para Ele que Ele é lindo. Não venha só na frente por vir, não. Venha com propósito. Venha desejando, desejoso, desejosa. Venha com propósito. Peça a Ele. Fala com Ele. Diga que Ele é lindo. Diga que você quer ter uma comunhão com Ele a partir de hoje. Diga a Ele: eu quero ter uma comunhão contigo, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Começa a falar com Ele. Abra sua boca. Abra sua boca. Fala com Ele. Ele está querendo te ouvir agora. Ele pode descer com unção sobre você agora e tirar doença, enfermidade, tirar